Bom, meu nome é Stanley Vinícius da Silva Alves. Eu atualmente faço pesquisa de pós-doutorado e eu venho da cenografia. A minha escolha foi porque eu já vinha trabalhando com cenografia na minha adolescência. Eu sempre gostei de trabalhar com teatro, com cenografia. E eu vim de uma formação religiosa e nessa formação a gente tinha aquelas coisas de Jesus e montar pecinha. E aí eu descobri que eu gostava de fazer isso. Eu não gostava de ser ator, mas eu gostava de fazer o cenário, de montar a cena e até de dirigir a cena. Tanto que o primeiro vestibular não foi para a UFRJ, foi para a Unirio, para a Escola de Teatro. Eu fiz 2 semestres na Unirio, na Escola de Teatro, na Praia Vermelha, e depois eu fiz de novo Fundão. Então eu mudei para cá depois de um ano de Fundão, de um ano de Unirio, porque eu achei que a Unirio não ia me dar tudo o que eu queria, porque a Unirio era só teatro. E naquela época eu já morava no alojamento, aqui da UFRJ, e eu tinha uns amigos da EVA que tinham esse universo de pintura, de desenho, de outras coisas, e eu queria uma coisa mais ampla, eu queria mais coisas. Então aí eu saí da Unirio e vim para cá, que aqui também tinha teatro. Eu acho que mudou muito pouco, só fortaleceu. Meu interesse de pesquisa no início da graduação era a cidade, e a questão da negritude sempre foi muito presente na minha pesquisa, né? Porque eu vim de uma geração, eu entrei na EVA em 84. Então, assim, eu vim da geração pós-ditadura, né? Na época que eu estudei aqui, ainda tinha educação moral, ainda tinha uma matéria de moral e cívica, que era remanescente da ditadura. Então, essas questões estavam muito presentes na minha história pessoal. Então, por isso, para mim, era muito importante rever esses temas na minha pesquisa. Houveram muito... Houveram milhões de Marcotes. Milhões. Eu posso citar umas 20, 30, 40, foram muitas situações. Porque a EVA, naquele momento, era muito reacionária, era muito retrógrada, entendeu? E eu tinha passado um ano na Unirio, que era uma escola um pouquinho mais contemporânea. Escola de teatro, né? Escola de corpo, de mexer o corpo, de sentir o corpo, de sentir as relações com o espaço, uma escola de performance artística. E eu achei que, quando eu cheguei aqui na EVA, era uma coisa meio parada, meio devagar. E uma das coisas que eu mais senti nesse choque entre a EVA e a Unirio foi essa vontade de fazer isso aqui acontecer, de acontecer nesse espaço aqui. A Unirio foi muito importante para mim. E eu não sabia disso, descobri depois. Porque um fato importante, por exemplo, era a relação com os professores da cenografia. Tinha muitas estrelas na escola de cenografia. Tinha a Rosa Magalhães, tinha o Fernando Pamplona, tinha a Maria Augusta, tinha a Beth Filipek. São pessoas que eram ou da Globo ou do Carnaval, né? Não sei se ainda estão aqui, eu não tenho muito contato com a escola. E eu tinha uma vontade que nós, os alunos, tivessem uma posição central, e não os professores. As nossas necessidades de aluno fossem ouvidas. Aí teve um momento que o Pamplona resolveu ser diretor da escola. Nesse momento eu falei, agora é a hora de a gente brigar, porque eu não estava de acordo com isso, entendeu? Eu estava de acordo com a proposta de direção que ele propunha, era uma proposta voltada para o pessoal da pintura. Ele queria mudar a EVA para Pamplona, ele queria criar um espaço que hoje chama Pamplonão, por causa do Pamplona. E eu falei, mas o nosso curso de cenografia precisa de muita coisa também. Por que não faz nada pela gente? Que fica naquele canto no final do 6º andar, e tem um palco numa sala como essa, que não tem pé direito. Enfim, eu fiz um monte de reclamação, me juntei com uma galera que era como eu, e comecei a tocar o fogo dessa escola. Entendeu? Eu escrevi, quebrei, fiz um monte de merda. Só faltei ser expulso, entendeu?
Não adiantou, mas adiantou. Eu acho que foi legal, porque eu fiz um monte de movimento, entendeu? Eu fiz um monte de performance, fiz um monte de ação nas falações dele e do povo que estava apoiando a direção dele. Eu fiz muito boicote, eu fiz muita merda, entendeu? Mas, enfim, eu acho que foi uma cena importante. Quem viu aquele momento sabe que foi aquilo. No final ele foi eleito e tudo bem. E o Pamplonão está aí. Mas eu acho importante, achei importante nós, enquanto alunos, colocar que a gente não está de acordo com aquilo. Que a escola é uma escola de 9 cursos e não vai ser o único curso. E que não é por causa do nome do Pamplona, é por causa que o importante aqui são nós, não é o diretor. Foda-se que é Pamplona, é Maria Augusta, que está na Globo, está no inferno. Para nós o importante é que a gente está aqui, a gente quer o melhor para nós. E a gente vai brigar por isso. E eu briguei por isso durante os anos que eu passei aqui. Maravilhoso. Então, a motivação é o seguinte, como eu estava na escola fraca, eu comecei a buscar formação fora. Eu fui fazer um curso na faixa, na Ilha Alonso, paralelo à EBA, fui fazer um curso na faixa de roteiro para televisão e cinema, porque eu queria fazer o meu projeto de graduação, naquela época não tinha TCC. Então era assim, que eu odiava também não ter TCC, porque eu queria escrever, porque eles não entendiam o que eu fazia, então assim, é bom escrever, para vocês entenderem o que eu estou falando. Entendeu? Hoje é bom ter TCC, que é ótimo, você escreve, mas naquela época não tinha, era só o projeto artístico. Eles não entendiam, aí eu escrevi um textão para eles fazerem, ó, meu professor, isso aqui que eu estou fazendo. Eu fui muito revoltado aqui. Entendeu? E aí para eu poder ter material para debater, eu fui fazer cursos fora. Eu fui fazer um curso de, como eu falei, na faixa, né, de edição e de roteiro, porque eu queria fazer um projeto de graduação em cenografia, não só desenhar cenário a partir de uma peça teatral, eu queria criar um roteiro e a partir dele fazer o meu projeto. Eu fiz isso, fiz um projeto, passei, terminei a faculdade com a partir de um roteiro que eu escrevi, chamado Alice na Cidade, que era uma transposição do tema Alice das Maravilhas para Rio de Janeiro. Era uma menina preta que descobriu o Rio de Janeiro. Assim, voltando àquela questão anterior, né? Eu estava pensando nas questões raciais e de cidade, e eu juntei tudo isso no meu projeto de graduação em indumentária. Então, assim, esse foi um curso que eu fiz um curso também de imobiliário na Unirio, fiz um curso de produção cultural na Cândido Mendes, lá em Ipanema. E sim, eu fiz vários cursos fora da EBA, na época da EBA. Sim, assim, a docente que mais me apoiou, que eu fui mais amigo, foi a Beth Filipek. A Beth é maravilhosa. Um dos colegas foi o Ronald, eu sou amigo dele até hoje. A Ronald Duarte, né? Ronald Duarte é uma pessoa que me marcou na minha vida. Aliás, a gente brigou naquela época das brigas com o Pamplona, ele também participou daquelas brigas comigo, e a gente é irmão até hoje, a gente tem uma relação muito próxima. Então, essa é uma outra história longa, mas eu vou encurtar. Eu morava no fundão, eu morava no alojamento, eu era alojado, né? Então, a acessibilidade era total, estava aqui dentro, né? Eu vim morar aqui porque eu tinha brigado com a minha família, meu pai era militar, e como militar ele apoiava a ditadura, e como eu não apoiava, e como como você me conhece aqui, eu tinha várias coisas na cabeça que não batia com meu pai, eu conheci uma galera que era da religião, naquela época era espírita, kardecista, que moravam aqui no alojamento, e aí eu consegui vir morar aqui como agregado. Naquela época fiz vestibular para a Unirio, passei, depois eu vim para a EBA, como falei anteriormente. Então eu morava aqui dentro, mas não era fácil morar aqui dentro, não, porque aqui dentro a gente passava fome às vezes, porque não tinha comida, entendeu? Não tinha transporte, assim, era muito difícil viver no alojamento, entendeu? Muito difícil mesmo, mas a gente conseguiu. E aí o que eu fazia também era trabalhar fora, trabalhava em restaurante, em bar, para poder, porque as bolsas, vivia de boa, como é que eu vivia aqui, né, sem dinheiro de pai nem mãe? Vivia das bolsas
tinha umas bolsas que rolavam aqui, aquelas bolsas que vocês conhecem, né? Aquelas bolsas de miséria. Tinha aquelas bolsas, mas aí para completar e poder bancar meus cursos fora daqui, eu trabalhava em bar, na madrugada carioca, entendeu? Era isso. Olhando daqui de cima, a única coisa que mudou, na verdade, é o prédio da Letras, que não tinha, e esse esqueleto aqui. E o que está atrás também da Petrobras. Se tirar esses três prédios aqui, era isso, era mato, era essa floresta aqui toda, porque não tinha letras, não tinha esse esqueleto, e nem tinha aquele prédio da Petrobras novo, o antigo já tinha. Eu saí daqui em 92, para a Alemanha. 91, aliás. Desse ângulo aqui era só isso, o resto é igual, não mudou nada. Desse ângulo é isso. Você falou que morava aqui, então não, vir para cá não era uma questão, mas sair daqui? Era muito difícil também, boa pergunta. Porque tinha um azulão, tinha um ônibus que rodava aqui à noite, o azulão era pouco e ele acabava cedo. Então, voltar para cá, eu tinha que me calcular, entendeu? Mais ou menos, às vezes eu tinha que voltar andando da portaria, que a portaria era lá no hospital, até o alojamento. Às vezes de madrugada, depois do trabalho, né? Trabalhava em bar. Aí eu voltava de madrugada e nada me impediu de fazer o que eu fiz, entendeu? Era difícil para cacete, mas dava para fazer. Não soube orientar nada. Não tinha esse tipo de proposta. Sabe por quê? Essa escola aqui, na minha época, eu não posso falar de hoje que eu não estou aqui, era uma escola elitista. Uma escola branca, entendeu? Devia ter uns 10. Eu entre os 10. Assim, pouquíssimos. Aqui no meu curso de cenografia, acho que tinha eu, Celso, eu me lembro de mim, do Celso. Tinha o Clementino também, que era da comunicação visual, que depois foi para o cinema, Clementino, que tem o Atlântico Negro. Tinha a Suzete, tinha a Beth, que é da pintura, que hoje trabalha com restauração aqui na Fundação Oswaldo Cruz. Eu devia ter mais umas 4 ou 5, e aí era isso, a nossa geração. Eram poucos, eram meio poucos. E a maioria era alojada, né? É isso também. Não eram tratadas, não existia isso aqui. Esse debate não existia na Escola de Belas Artes. Até 91, foi ano que eu saí daqui, esse debate não existia. Porque a escola era uma escola racista, branca, os pretos viviam na rebarba do que acontecia com os brancos, viviam babando que a galera que foi para a Europa, a galera que foi para os Estados Unidos, aquelas fotos que eles traziam, a gente assim, entendeu? A gente não tinha esse debate. Então, assim, que futuro de arte? O futuro de arte, assim, tinha uma galera branca, rica, que frequentava a Escola de Belas Artes, que vinha aqui, fazia os cursos, viajava nas férias para a Europa, Estados Unidos, e trazia fotos dos museus que eles frequentavam lá. Então, a orientação que eles tinham, geralmente, era a orientação que eles tinham na própria classe social deles. Não precisava de orientação da escola. A escola era um espaço de formação técnica, entendeu? Você aprender tecnologias de como pintar, como desenhar, mas essa orientação vinha da classe social deles. Então, assim, a gente que não tinha essas relações de classe, a gente era mais pobre, a gente tinha que correr atrás. Então, a orientação que eu tinha foi que eu procurei ter. Eu e um monte de gente, assim, eu não sou uma exceção. Eu e uma galera enorme que passou no vestibular, que entrou para a Escola de Belas Artes e começou a brigar. Era uma outra viagem. Gente que morava longe, que ficava no alojamento, enfim. Orientação nenhuma. No meu curso, por exemplo, a orientação que tinha, que eu achava horrível, é que o curso era muito voltado para o carnaval. Era curso de formação de carnavalescos. Eu odiava isso. Odiava porque cenografia é muito mais do que isso. Indumentária também é muito mais do que isso. Entendeu? Só que a formação que a gente tinha era assim, para ser desenhista, apoiador de carnavalescos espetaculosos como Rosa, Alicia, Pamplona, entendeu? Para você ficar ali sendo desenhista deles e trabalhando para eles. E talvez um dia, quem sabe, você conseguisse fazer um carnaval numa escola de samba grande. Tudo para mim, tudo aquilo para mim era muito pouco. A minha cenografia era muito mais do que aquilo. Entendeu? Então, a orientação que você tinha era torne-se um dia um carnavalesco como eu. Essa é a orientação.
Então, para mim, não adiantava. Olha, existia na época uma escola de belas artes reativa e um Parque Lage ativo. Quem queria ser contemporâneo ia para o Parque Lage. Essa era a verdade. Você fazia uma formação técnica aqui, mas se você queria ter um contato com a arte contemporânea, se você queria ter contato com quem estava fazendo e produzindo e criando, vai para o Parque Lage, que aqui não vai ter espaço nenhum. E era assim, foi assim a geração 80. Lembra da geração 80? Que teve aquele boom na arte contemporânea que surgiu no Parque Lage, isso foi nos anos 80, e estava na EBA nessa época. Quem apareceu da EBA naquela época? Ninguém. Ou alguém que estavam no Parque Lage, entendeu? Algumas pessoas que estavam fazendo curso no Parque Lage. Ronald fez curso no Parque Lage, por exemplo, né? Naquela época, entre os anos 85 e 90. Entendeu? Então, essa coisa da arte contemporânea, esse debate da arte contemporânea, ele se dava fora da Escola de Belas Artes. A Escola de Belas Artes era uma escola muito acadêmica e muito presa a Dom João VI e a missão francesa. A gente foi, assim, tinha o Salão da EBA, que eu participei do primeiro, que foi no metrô da Carioca. Foi bem legal, fiz uma performance, taquei fogo naquele negócio. Depois daquele salão, e também a gente viajava para as bienais. A gente viajou, eu fui à Bienal de São Paulo algumas vezes com a EBA, também foi a Ouro Preto, vocês ainda tem isso, e a Ouro Preto eu conheci Barroco. A gente viajava todo ano para conhecer o Barroco Mineiro. A EBA nunca me levou para viajar para ir no lugar. A gente viajava todo ano para o Barroco, então isso era legal, né? Viajava para o Barroco Mineiro e viajava para São Paulo, para a Bienal. Então toda Bienal a EBA tinha ônibus para levar para a gente. A gente, não era uma coisa assim, que bom que tem não. A gente corria atrás, né? Então a gente corria atrás, então tinha que correr atrás. Se você ficasse quieto, não ia ter nada, entendeu? A gente corria atrás e conseguia e fazia as paradas e ia para São Paulo. A gente foi até para a Bahia uma vez. Quem estava cansado de ver Barroco Baiano, a gente conseguiu. Não, Baiano não, a gente queria ir para a Bahia, queria conhecer Barroco Salvador. Conseguimos um ônibus e fomos para Salvador. Fomos também para o Rio Grande do Sul, fomos lá para o Gramado, Festival de Gramado. Mas era luta de aluno, do CA, entendeu? Eu era do CA, claro, desse jeito, olha que você está vendo aqui, tinha que ser o CA, né? Senão ia para brigar, para poder conseguir as coisas. Quebrar, meter o pé na porta, aquelas coisas. Inclusive com o decanato lá embaixo também, eles tinham que aturar a gente. Aí rolava essas coisas. Tem, marcou e continua marcando. Foi a Alice. Posso perguntar uma coisa? Falou que você fez o roteiro, né? Aí fez o projeto. Ele aconteceu também através de projeto ou ficou só no projeto? Não, porque na época não tinha Netflix. Porque não tinha, porque na verdade era um projeto de série, entendeu? É um filme, e é um filme que tem muita coisa acontecendo. Então, você imagina, a personagem, eu peguei cada capítulo de Alice e criei uma nova história a partir daquela base. E aí, eu falo da cidade, eu falo das situações que ela vivia na cidade, eu falo dos problemas da cidade, mas a partir da perspectiva dessa menina, entendeu? Que era uma menina preta, mas que morou num bairro de classe alta, porque a história começa, vou dar um spoiler do filme. A história começa que ela está na praia, ela está em Ipanema com os amigos, ela faz design na PUC, e era uma das poucas alunas pretas daquela escola, entendeu? E aí ela está lá sentada na praia, e aí de repente ela está lá com os amigos brancos, ela está se divertindo, de repente tem um arrastão, né? Tem um arrastão e nessa história de arrastão, o moleque está naquela época não tinha celular, era um relógio que ele tinha roubado de alguém, entendeu? E aí ele esbarra em Alice e ele cai, e o povo quer lixar o garoto. Alice, não vai lixar com essa história, vamos lixar, não vai lixar. O garoto foge da mão de Alice e cai no buraco
da tubulação de esgoto e ela vai atrás. Aí começa a história. E aí começa. Bom, é isso. Maravilhoso. Agora eu tô querendo... Eu quero ver isso agora na minha frente. Foi isso que eu fiz meu trabalho de final de curso em cenografia não, em indumentária, porque cenografia não ia permitir, porque cenografia queria um cenário para teatro, coisa e tal, não era possível. Mas indumentária foi esse trabalho. Aí eu decupei todo o livro, Beth foi maravilhosa. Olha que interessante, pergunta ótima. Esse sexto andar, que delícia. Cenografia ficava lá e aqui ficava o curso mais amado da Escola de Belas Artes, que era o pessoal do design, entendeu? No mesmo andar tinha o céu e tinha o inferno. Lá era o curso mais largado, que não era um curso daqueles cursos históricos, né? Pintura, escultura e gravura. E também não era um curso da Bauhaus, né? Que eles adoravam naquela época. A Bauhaus era o céu da Escola de Belas Artes. Design de objetos, design dos diabos, enfim. Naquela época também não tinha computador, então tinha essa coisa de programação visual, de design para livro, para essas coisas todas, né? Então esse curso era o curso mais badalado da Escola de Belas Artes, assim, que todo mundo queria fazer. E o nosso curso ficava lá do outro lado, então tinha essa relação, essa tensão entre duas formações que você via muito clara aqui no sexto andar, se debatendo. Eu achava que o nosso curso era um curso muito largado, por isso, então, naquela época eu fiquei brigando, eu brigava muito pelo nosso curso de cenografia, porque eu achava que, além de estar limitado a coisa de carnaval, né, mesmo no limite do carnaval, ele não dava tudo que ele podia dar enquanto formação do aluno, entendeu? Por que eu optei pela arte? Então, meu pai era artista, meu pai era músico. Ele é de uma família de músicos. Meu pai era músico, meu tio é músico, meu avô era músico, e eles queriam que eu fosse músico, só que eu não conseguia, porque eles eram músicos e militares. Então, eles tinham aquela cabeça de militar que me obrigar a fazer uma coisa que eu hoje entendo, porque, na verdade, é aquela coisa do negro no Brasil. Você vai fazer uma formação que te dá segurança material e você vai fazer uma coisa que você gosta. O músico tem um quartel que você vai poder comer, beber, morar na Vila de Aeronáutica a vida inteira, como eu morei em Vila de Aeronáutica o tempo todo, depois saí daquela vila e vim morar aqui, no alojamento. Então tinha assim, agora do pai e da mãe que acha que tem que te falar, segurança para o negro e essa segurança aqui. Eu rompi com essa segurança, mas o caminho da arte ficou, né? Ainda bem. E aí eu falei, não, música não está rolando, não vou conseguir, não estou querendo. Já tinha uns traumas de meu pai querer que eu aprendesse solfejo, aquela coisa toda, eu achava um saco. Aprender uma coisa por obrigação é muito ruim, né? E aí eu comecei essa vocação já do campo da cenografia e eu resolvi investir nisso. E foi assim. Eu frequentava porque eu era abusado, mas não tinha nem ateliê de cenografia lá embaixo. Tudo na cenografia acontecia aqui em cima. Mas assim, de lá para o ateliê de pintura, de gravura, você que ia, não tinha vínculo. Não tinha vínculo, não tinha. Pois é, então, isso que eu acho o saco. Na verdade, a pintura, até o ano que eu saí, era tudo aqui em cima, não tinha Pamplonão, né? Lá embaixo não tinha nada, então. Tinha gravura. E tinha os amigos da gravura, eu ia lá, tinha gravura. E tinha um pessoal também que eu frequentava, que era o pessoal da Celeida Tostes, que era o pessoal que trabalhava com... A Celeida era maravilhosa também, né? Eu aprendi muito com ela, porque na época do meu projeto de graduação em cenografia, eu queria fazer um trabalho com barro. Então, eu queria montar um cenário com muito barro, com muito lixo, com muita coisa orgânica. E aí eu fui fazer uma formação na Celeida. A Celeida era o papa da cerâmica e da cerâmica não convencional. Só que a Celeida era do curso era da arquitetura, né? Não era da nossa grade, mas ela me aceitou lá e aí foi maravilhoso. Eu fiz o que eu queria fazer lá com a Celeida. Influencia até hoje. Isso foi maravilhoso. Porque hoje eu posso dizer a você que eu não sou mais cenógrafo, mas eu trabalho com cenografia urbana.
Porque a minha formação foi assim. Eu comecei a fazer cenografia aqui na EBA, e aí eu comecei a fazer cenografia para teatro infantil, que eu consegui alguns trabalhos aqui no Rio, em alguns teatros, alguns grupos de teatro. Depois eu comecei a fazer cinema, consegui fazer cenografia para cinema em alguns filmes de curta-metragem aqui no Rio, fora do Rio, né? Mas aí no final do curso, eu resolvi que eu queria aprender mais cenografia e eu descobri que eu poderia aprender mais cenografia fora do Brasil, já que aqui no Rio estava tão fechada essa coisa de cenografia de carnaval, eu não conhecia quase ninguém, as pessoas que eu conhecia estavam me odiando, porque eu queimei todos os filmes, né? Porque aquele Stanley, não quero ver nem na minha frente, nem pintado. Aqui não vai ter espaço para esse cara, não. Porque eu era muito arengueiro, né? Então, eu não criei esse vínculo com o professor que acha o trabalho maravilhoso e vai te orientar o resto da vida e vai te dar o caminho. Era o contrário. Então, eu tinha que sair fora e descobrir meu próprio caminho sem pai nem mãe. Aí eu resolvi ir para a Europa. E lá na Europa eu trabalhei com cenografia, ninguém me conhecia, não tinha arenga com ninguém. Aí eu consegui trabalhar com cenografia também durante alguns anos, até que eu comecei a pensar que essa relação da cenografia comigo ficou muito pequena, porque eu trabalhava sempre para um diretor que tinha um projeto que era anterior ao meu. Eu comecei a brigar com os diretores, porque na verdade eu começava a pensar uma coisa e eles tinham, não, o projeto é meu, você tem que fazer isso aqui, então eu vou fazer a minha cenografia. Aí eu comecei a dirigir algumas peças, e depois eu fui fazer um mestrado, e aí foi a virada. Fui fazer mestrado em arte pública, e eu trabalho com cenografia urbana, eu trabalho com cidade. A minha viagem cenográfica é ver a cidade como uma cenografia e repensar o espaço público a partir dessa leitura afro-indígena. Tá bom. Então, foi assim. Aí eu terminei o curso aqui, o curso de cenografia aqui, e, como eu falei anteriormente, a coisa estava meio difícil para mim de conseguir trabalhar aqui, e aí eu resolvi que eu queria ir embora. Eu comecei a frequentar o Instituto Goethe, que tinha lá no centro, não sei se ainda tem, lá na Graça Aranha tinha um Instituto Goethe, e eu comecei a ler aqueles livros que tinham lá sobre cenografia na Europa, entendeu? E eu comecei a me interessar por essa cenografia que não se fazia aqui e coisa e tal. E aí eu comecei a querer ir para lá. Falei, eu quero ir para lá, bicho, eu quero vivenciar essa experiência, mas eu não tinha grana. Aí eu comecei a juntar dinheiro dos meus trabalhos como garçom e coisa e tal, meus trabalhos como cenografia, era um pouquinho mais dado, coisa e tal. E aí eu consegui comprar uma passagem para Portugal, porque eu tinha feito um contato com um professor aqui da Letras, com outro professor que veio dar um simpósio aqui de português, na verdade, Coimbra, o professor Osório Mateus, que veio falar aqui sobre teatro português e coisa e tal. E aí eu fiquei muito amigo, eu me aproximei dele e falei que eu queria fazer um mestrado lá. Aí ele falou, tudo bem. Eu falei, você tem uma pesquisa? Eu falei, eu tenho uma pesquisa, estou a fim de pesquisar Nelson Rodrigues e coisa e tal, blá. E eu queria fazer. Aí ele me deu uma carta de aceite, que se chamava isso. E aí eu tinha a carta de aceite, tinha vontade de ir, consegui o dinheiro e fui a Portugal. Em Portugal foi muito difícil, porque estavam tendo uma greve na universidade na época, foi em 91, tinha um problema sério também de aceitar brasileiros lá. Foi uma época que os médicos, os dentistas brasileiros estavam sendo tratados de uma forma horrível, e eu, para não fugir à regra, fui maltratado também. Aí, como eu tinha dois amigos que foram alojados, que estavam na Alemanha, Sueli, que foi da Letras, e Fernando, que foi de Geografia, eu entrei em contato com eles e falei, gente, eu vou para aí, porque isso aqui, aqui está em greve, meu dinheiro está acabando, eu tinha pouca grana, eu não quero voltar para o Brasil, eu vou para a Alemanha. Aí, vem para cá. Aí eu comprei uma passagem de trem e fui para a Alemanha e fiquei lá 20 anos.
Então, eu não cheguei lá sem falar alemão, né? Então não conseguia entrar para o mestrado. Não, tinham 2 problemas que aconteceram, eu tenho que colocar. Primeiro, o nosso curso não era reconhecido lá na época e não tinha mestrado na Alemanha. Não tinha mestrado na Alemanha porque a Alemanha não participava do Acordo de Bolonha, que é um acordo que todos os mestrados do mundo têm a mesma lógica internacional, né, de a graduação, mestrado, porque a Alemanha tinha mestrado na graduação. Chamava Magisterarbeiten. Magisterarbeiten é uma espécie de TCC, um pouco ampliado, que naquela época já existia na Alemanha, e que significava o mestrado deles. Eu não tinha escrito nada no Brasil, então não tinha nem TCC, porque aqui na época não exigia TCC, então eu não podia dizer que tinha feito alguma coisa escrita, então eu não conseguia entrar. E além do mais, a cenografia, quando eu fui fazer o meu, como é que fala? Equiparação de diplomas, né, para poder pegar os alemães fazem, o seu diploma é maravilhoso, muito bacana, mas cenógrafo não faz mestrado, doutorado final, faz cenografia. Mudou tudo isso na Alemanha. Naquela época, a Alemanha ela também não pensava como pensa hoje. Hoje em dia, qualquer um faz doutorado e mestrado em qualquer área artística, mas naquela época não fazia, né? Então, eu tinha um orientador, que eu conheci um cara maravilhoso, o professor Henri Toral, que traduz Alba Nelson Rodrigues para o português, para o alemão, e ele ficou de ser meu orientador, entendeu? Eu tinha um orientador para fazer meu mestrado e só não tinha o aval da Universidade Alemã, porque nossos diplomas foi até o 5º período só aceito naquele momento, em 91. Hoje é diferente. O que eu fui fazer? Fui fazer cenografia, fui trabalhar como cenógrafo. Então, como é que eu ia sobreviver na Alemanha sem poder fazer outra coisa? Fui trabalhar como cenógrafo, essas coisas. E aí eu fui fazer o mestrado só em 2000, quando... Não foi em 2000, na verdade, foi depois do ano 2000. Tá? A Alemanha fez o Tratado de Bolonha, entrou para o Tratado de Bolonha e aí mudou o sistema alemão de ensino. E aí foi uma maravilha, meu diploma foi aceito 100%, entendeu? E eu pude, como cenógrafo, tentar o mestrado. E aí eu fui fazer mestrado na Escola de Belas Artes de Berlim Oriental, Weissensee. E eu achei interessante porque, na verdade, o projeto de mestrado deles era em arte pública, chama Raumstrategie, que a tradução seria Estratégias no Espaço, né? E esse Raumstrategie propunha pesquisa em espaço público em arte contemporânea. Lembra de Alice? Cara, casou tudo, né? Aí foi ótimo, eu cheguei lá com o meu projeto, não de Alice, eu cheguei lá com um projeto de pesquisa urbana em relação aos refugiados. Tinha os refugiados que tinham vindo da guerra da antiga Iugoslávia. Era uma limpeza étnica que estava acontecendo na Iugoslávia. E ele estava fugindo da guerra do Kosovo. Foi nessa época que eu fiz o mestrado. E aí eu resolvi pegar esse tema, essa questão da limpeza urbana e essa quantidade de gente que estava vindo de fora, os chamados ciganos, para fazer um trabalho de pesquisa sobre intervenção no espaço público de pessoas ciganas. Entendeu? Como é que a cidade se relaciona com intervenção espacial de não artista em espaço público? Como é que funciona a estética nesse processo? Foi por aí que eu entrei, entendeu? Eu quis pegar uma questão própria do lugar para pensar a intervenção urbana e pensar a cidade, que era o meu tema central. E foi assim que eu fiz o meu mestrado, entendeu? Fiz o mestrado em anticiganismo e ciganismo na Alemanha. A minha pesquisa é sobre isso. Eu acho que o Brasil, do tempo que eu saí daqui, do tempo que eu voltei, eu acho que o Brasil cresceu muito. Eu tenho que admitir que o Brasil está tão bem quanto a Alemanha em relação à arte urbana. Eu não vejo grandes diferenças entre uma coisa e outra, não. Porque quando eu cheguei aqui de volta em 2011. E eu conheci vários grupos de arte urbana, como o Opa Vivará, com o pessoal do Grupo Gia em Salvador. Conheci o pessoal
Tinha vários, eu não me lembro o nome dos grupos, todos os grupos, mas tinham vários grupos acontecendo no Brasil inteiro, produzindo arte pública que são maravilhosas, entendeu? E na Alemanha tinha alguns grupos também, mas eu acho que é uma tendência internacional, porque naquela época nessa época já tinha internet, já tinha todo mundo conectado, então já não havia essa discrepância entre um mundo e outro. Eu acho que a diferença é mínima, é igual, eu acho idêntico. Então, vamos falar sobre isso. Olha só, eu vou ter que falar do doutorado primeiro, para poder falar do pós-doutorado, porque é aí que eu cheguei aí, então. É como se fosse voltar ao início lá do menino que entrou no buraco. Quando eu terminei o mestrado na Alemanha, eu senti uma certa dificuldade, durante o mestrado na Alemanha, tinha essa dificuldade do alemão entender a minha proposta de pesquisa de mestrado, entendeu? Porque o alemão estava querendo que eu falasse de umas coisas muito óbvias. Eu e os alunos do mestrado, né? Questões urbanas, arte no espaço público a partir da própria arte, dentro a arte pensando dela mesma. Trazer alguns autores internacionais, alguns artistas internacionais que trabalham com arte pública, eles são muito americanizados, a gente é colônia, mas eles também são muito colônia. Então, tinha sempre aquela referência norte-americana nos projetos de pesquisa e nas aulas, nos textos para ler da produção americana. Eu queria fazer alguma coisa mais voltada para as questões do cotidiano. Para mim, a arte ela tem que ter a ver com a vida que a gente leva, com o nosso dia a dia. Porque não pode ficar ruminando ela mesma, ou então produzindo uma classe que pode pagar, entendeu? Para alimentar as fantasias da classe média, da burguesia. Eu acho que tem uma galera que produz coisas incríveis no mundo e que vem das periferias e que tem que estar ligado a isso. Por isso eu me interessei pelos ciganos, que de alguma forma incomodavam o espaço público berlinense, que estava em gentrificação. Então eu queria tensionar a parada. Berlim, naquele momento, era o maior, segundo eles mesmos, era o maior canteiro de obras do mundo. Estava se restaurando a cidade inteira, reconstruindo a cidade toda, né? E estava se unificando as duas Berlins de uma forma mais agressiva, ou seja, reformando toda a parte oriental, né? Toda a parte do leste, que era a parte que foi comunista, criando-se novos prédios moderníssimos, trazendo arquitetos, arquitetos para fazerem, como fizeram a cúpula do Reichstag, enfim. Estava fazendo a cidade ficar a cidade mais interessante da Europa e do mundo. Todo mundo quer para Berlim hoje em dia. Na época que eu morava lá, ninguém queria ir para lá. Em 91, ninguém queria ir para lá. Hoje em dia, todo mundo quer ir para lá. Então, gentrificou a cidade. E, em contraponto a isso, tinha os ciganos vindo do leste, que eles ocupavam os espaços públicos, como os mendigos, como os moradores de rua. Isso incomodava muito a imagem de cidade modelo que queria se construir. E eu tocava nesse ponto na minha pesquisa. Então, isso para os meus professores era um pouco desconfortável, entendeu? E aí, como eu fui sentindo que isso foi ficando desconfortável para eles, mas eu pentei o debate e fui até o final, eu resolvi continuar no Brasil a pesquisa, entendeu? Eu falei, eu vou fazer onde eu quero, porque aí eu posso falar a minha língua e aí eu posso debater com mais propriedade, porque é terra deles mesmo, e vão falar, não se mete nas minhas questões políticas que você não é alemão, entendeu? Então eu falei, tá bom, não sou alemão, é verdade, então eu vou fazer isso no Brasil. Aí eu fui para Salvador, e em Salvador eu resolvi aprofundar o debate, sem deixar Berlim de lado. Eu resolvi escrever uma tese chamada Marginalidade da Estética, onde eu comecei a pesquisar essa estética marginal em Berlim, no Rio e em Salvador. Salvador porque eu morava lá, Berlim porque eu já tinha morado, e Rio porque eu estava voltando e eu queria pesquisar também aqui que estava gentrificando. Era um momento que estava acontecendo, ia rolar a Copa do Mundo e a Copa do Mundo como negócio? As Olimpíadas, então estava gentrificando também essa área do centro. Em Salvador também tinha a coisa da Copa do Mundo, que estava gentrificando a área que eu morava, aquela parte central, a parte ali da Barra Ondina.
E Berlim, como você sabe, estava gentrificando já há um tempinho, porque eles queriam fazer a cidade capital mundial enfim, da modernidade, ou da pós-modernidade, não sei. Aí eu resolvi trabalhar essa questão do morador de rua a partir dessa pesquisa que já havia começado no mestrado. Fiz a pesquisa, foi ótimo, voltei a Berlim em 2014, fiz a pesquisa de campo, e terminei o doutorado, foi ótimo, louvor, lindo, maravilhoso, está lá em Salvador a tese. E aí voltei para o Rio, aí comecei a procurar trabalho, né? Professor, coisa e tal, tentando até hoje. E aí fui fazer um pós-doc. Eu conheci um advogado que trabalha com os palestinos lá na Inglaterra e também na Europa. Na Europa e também na Palestina. E eu tinha comentado com ele sobre a minha pesquisa e ele falou, você tem que conhecer um pessoal da PUC que é muito legal e trabalha com essa questão da imigração internacional. Pode ser interessante você debater isso com eles lá. Aí eu conheci um pessoal da PUC, conheci Florian Hoffmann, que é um alemão que se interessou pela minha pesquisa, falou, tem que fazer um pós-doc com a gente para aprofundar essa tua pesquisa aqui com a gente, vai ser legal, vem para cá. Mas quero apresentar uma pessoa que você vai gostar muito de conhecer, que era uma mulher preta, a Tula Pires. Aí ela falou para mim assim, a sua tese é muito legal, muito bacana, mas tem que racializar esse negócio aqui. Foi a chave. Foi a chave. Na verdade, foi esse debate com a Tula que me fez repensar a tese e racializar a tese, entendeu? E aí eu comecei a pensar não o morador de rua como um todo, como uma massa, mas como a pessoa preta. Eu comecei a perceber que em Salvador e no Rio a maioria era realmente preta, coisa que eu não tinha feito antes, entendeu? E aí eu comecei a dar mais atenção a isso, E é nesse ponto que eu estou agora, entendeu? Nessa pesquisa sobre relações ancestrais entre o nomadismo negro e intervenção urbana de morador de rua. Essas duas coisas, de alguma forma, têm conexão, e eu estou nesse movimento de descobrir que conexões são essas. Olha só, quando eu vim morar no Rio, voltar para o Rio, eu fui morar, e moro hoje em dia ainda na Cruz Vermelha, né? Ali perto da Lapa. Então eu ando muito por ali. Então eu vejo isso todos os dias. A maioria esmagadora é negra. Não tem como negar. Quer dizer, eu faço fotos sobre isso desde 2012, 2013, né? Comecei a fazer o mestrado, o doutorado, e sigo fazendo essas fotos. Quer dizer, agora eu faço só do Rio. Na época eu fazia Rio, Salvador e Berlim. Aí quando eu vim fazer a PUC, eu só faço do Rio. E um ou outro não é negro. A maioria esmagadora é negra. Não tem jeito. É isso. Então, isso é o projeto Desília. É o Desília da Lívia. Quando eu voltei para o Brasil, a Lívia também estudou na Alemanha. Ela também fez uma formação lá. E quando eu voltei, a Lívia é muito amiga do Ronald. E ela mora perto do ateliê do Ronald, que é lá nas Geiras. Então, qual que eu voltei, eu fiquei conhecendo a Lívia. Falei da minha pesquisa e coisa e tal, ela me convidou para participar do grupo de pesquisa do Desília. É o grupo de pesquisa dela. Foi desse movimento de contato com a Lívia e com o Desília que eu comecei a trabalhar com ela no PPGAV, né? Assim, já tenho 3 livros do Desília, e dos todos os 3 livros ela tem texto meu, né? E agora, esses 2 últimos semestres, eu participei como professor convidado da Lívia lá no Desília, porque eu acho importante tanto o fato dela ter me convidado, quanto o fato porque o trabalho dela é sobre cidades, né? E para mim também é importante porque eu tenho contato com os alunos, com as pessoas que estão produzindo outras coisas também, que isso me estimula e estimula o trabalho deles. Então é uma troca muito grande. É uma troca de ambas as partes. Eu aprendo muito e eles também aprendem muito. Então tem sido isso.
né? Agora, por exemplo, teve a exposição, você deve ter sabido, né? Que foi a exposição da última turma, que eu expus também um trabalho lá no HO. Mas na penúltima turma foi com o pessoal lá da Praia Vermelha, do curso dele, lá da ECO. Também foi fantástico. A Lívia estava aqui na época, veio uma galera do pessoal do curso de direção teatral. A gente fez muitas coisas juntas. Então, é isso que tem acontecido. Essa troca continua, não acabou, vai continuar enquanto a gente estiver aí junto, eu e a Lívia e o Ronald. É isso. Foi uma coisa incrível, porque ela revivou, eu não esperava voltar para a Eva depois de tantos anos, né? Foi uma experiência forte, para o bem e para o mal. Porque, na verdade, devia estar aqui até agora, né? Era um projeto de 2 anos que, por motivos que fogem ao nosso controle, acabou acabando antes, né? Voltar para cá depois daquilo tudo, depois dessa viagem que eu te contei toda, que contei para vocês, toda foi muito chocante. A primeira coisa que aconteceu foi a história das próprias disciplinas que eu fui convidado a dar. Na verdade, eu fiz o concurso para dar uma disciplina e acabei dando 3. E dentro das 3, eu tive que rever a ementa dos cursos, porque a ementa não estava muito clara, a ementa estava muito evasiva. Eu não sabia muito bem o que eles queriam, principalmente com escultura cênica, né? Eu dei escultura cênica e dei teoria da arte contemporânea 1 e 2. Escultura cênica eu criei uma ementa, porque eu não sou escultor. Novamente aquela coisa do carnaval, né? Acho que eles imaginavam que ia dar um curso aqui de fazer escultura para a escola de samba, ou alguma coisa parecida. O tema não estava muito, a ementa não estava muito clara, e aí eu criei um curso de Site Specific. Cidade Site Specific, que era uma coisa que é uma coisa que eu domino e que eu acho que ia ser legal. E foi muito legal. Uma turma de 20 alunos trabalhando no Site Specific Rio de Janeiro. Cada aluno pesquisou o seu bairro, a sua localização na cidade, para fazer uma crítica e desenvolver um trabalho de site específico na sua região, sobre a sua região ou na sua região. Foi muito legal. Achei que a gente trocou muito, eu e os alunos, e foi bacana. E no curso de Teoria da Arte Contemporânea, eu trabalhei as questões que me são caras. Eu trabalhei com decolonialidade e raça. Então eu comecei a trabalhar as questões, como é a arte contemporânea a partir da perspectiva decolonial, né? A questão do negro, a questão do índio. E aí eu comecei a trazer vários artistas contemporâneos que estão produzindo agora, pretos e indígenas, no Brasil, para o debate. Foi isso. Eu trouxe vários textos deles, dos próprios artistas, e eu comecei a debater com os alunos. Foi assim na 1 e na 2. E foi isso. Foi uma experiência fantástica. Teve um lado negativo da estrutura, que a EBA não tem nada. Naquela época, eu estava voltando da pandemia, então, assim, a EBA estava meio sonâmbula naquele momento ainda, né? Não sei se é sempre assim, mas ela estava sonâmbula. Então, assim, para dar aula foi muito difícil, porque não tinha material, não tinha quase nada, era tudo muito precário. Mas, com a ajuda dos meus amigos, aí daquela salinha que tem ali atrás, eu consegui montar minhas aulas e dar aula direitinho. Eu acho que foi maravilhoso. Eu encontrei uma outra Eva, assim, em termos visuais, uma outra. Assim, a gente era uma minoria clara. Eu acho que hoje em dia a gente ainda é minoria, mas não é essa minoria que era na minha época de você contar a dedo. Eu acho que se você senta ali embaixo um pouquinho, você vê um movimento de pessoas, não só pessoas negras, ou indígenas, ou pardas, mas também pessoas mais pobres. Aqui era uma escola de rico. Nossa, aqui era uma escola de milionário. Não era uma escola pública. Entendeu? Então,
não é só a questão racial, mas a questão também de classe. Eu acho que as classes populares invadiram a Eva. Que maravilha. Isso é muito bom. É. Pois é, então eu estou nessa fase aí agora. Quando eu comecei, quando eu fui impelido pelo orixá, porque na verdade assim enquanto com a tula tem a ver com ancestralidade, tem a ver com o orixá. Eu descobri depois que ela era da mesma casa de santo que eu, que era minha irmã de santo, eu não sabia disso, porque eu não tinha voltado para casa naquela época ainda, né? Na casa de Mãe Beata de Manjá. E eu tava meio que voltando para o Rio, aí eu conheci esse inglês, ele me levou lá e coisa e tal, aí me apresentou a Tula, e ela é do mesmo orixá que eu, Inhaçã, e ela é da mesma casa que eu. Então isso é uma coisa ancestral, né? Tipo assim, faça isso agora. Faça isso agora. Então o que eu estou fazendo desde aquela época é isso, eu estou revendo essa perspectiva, estou revendo a minha tese, toda a minha pesquisa de artista pela ótica da ancestralidade. Eu estou voltando, estou relendo, estou lendo vários textos de autores pretos para trazer para o meu trabalho, que até então era muito europeu, mesmo no doutorado. E aí eu comecei a ler, com mais afinco o Fanon, que eu não conhecia muito pouco, e comecei a comprar vários livros de autores africanos e filosofia africana, e também comecei a ver artistas africanos, e comecei a ver, comecei a entender o que tinha nessa pesquisa de intervenção urbana de moradores de rua negro, de relação com a africanidade ancestral, entendeu? O que isso tinha a ver comigo, né, primeiramente, né, porque na verdade ninguém faz nada que não tenha nada a ver com ela, né? E o que isso tinha a ver com a minha ancestralidade africana. Cara, está sendo uma coisa incrível, descobrindo várias coisas, milhões de coisas. Esse trabalho que eu apresentei, por exemplo, lá no Oiticica, agora, que ficou até o dia 7, tem vários elementos dessa pesquisa que eu estou fazendo comigo e a partir da experiência ancestral africana. Se você tivesse visto o trabalho, o Ivaí chegou a ver o trabalho, você veria ali uma coisa que eu achei muito bom, que é na mesma... foi uma coincidência, foi na mesma sala, ou não, foi uma coisa de uma ancestralidade, que tem lá um trabalho do Hélio chamado Impenetrável do Hélio. E o meu é impenetrável. Na verdade, é uma relação de diálogo, um distanciamento. Porque o Hélio trabalhou muito tempo como morador de rua. Ele pesquisou muito o que eu estou pesquisando, entendeu? Ele fotografou muito abrigo de morador de rua, como também de favela. No início da pesquisa, no início que a gente foi convidado para fazer o trabalho lá, essa instalação ia ser feita lá no térreo, perto do lado das quebradas, que é uma instalação que é um pedaço de uma quebrada de favela. Ia ser ali. Por motivos da própria casa, disseram que ia ter uma outra exposição ali rolando, que ia ter que ser lá em cima, junto com o trabalho do Penetrável, que eu tinha trabalhado na minha tese de doutorado. Eu usei muito esse Penetrável para pensar, porque o único trabalho dele, eu consegui uma foto do Brasil dos anos 60, 65, que é de onde o Hélio fotografou para fazer aquele trabalho, que era uma casa era uma instalação de morador de rua, que ele botava um monte de caixote assim no chão, e aí colocava essa estrutura em cima para dormir ali embaixo. E daí ele criou essa instalação. Essa minha instalação, ela tem a ver com a pesquisa de fotográfica que eu faço de intervenção de morador de rua negro nas cidades. Então ali tem muita coisa do que eu pesquisei, que fotografei, mas também tem muita coisa da minha pesquisa em filosofia africana, entendeu? Então, assim, é um diálogo muito direto com aquela obra que está ali. Eu acho que, por acaso, não foi por acaso que fui parar ali em cima, que eu fui parar naquele diálogo com a obra de Érico em frente a mim. Que tem várias questões. Dá para escrever um artigo, vou escrever um artigo sobre isso. Dialogando com aquela obra. Então, eu acho que é isso. A coisa da ancestralidade, ela é muito presente, ela é muito atual,
E eu tenho lido muito sobre outros autores pretos, africanos ou norte-americanos, ou, enfim, ou caribenhos. Eu estou lendo um livro agora chamado Ecologia Decolonial, do Malcolm Ferdinand, que é fantástico, também fala sobre essas questões. Então é isso, tem me alimentado, assim, totalmente. Certo. Então, voltamos lá para trás, para Berlim novamente. Então, quando eu fui para Portugal, o meu projeto do mestrado é sobre Nelson Rodrigues. Então, eu tinha preparado todo um material de pesquisa a partir da obra dele, mas um recorte, chamava Tragédia Carioca. Tragédias Cariocas. Então, ele mostrava situações que era a Boca de Ouro, que era a Falecida, e tinha mais uma outra peça que eu escolhi. Eram 3 peças do Nelson sobre essa questão do pobre suburbano tentando, de alguma forma, aparecer, ser alguém em algum momento. A Falecida, ela se mata para poder conseguir ter um enterro de luxo. E se ferra porque o marido descobre que para isso ela teve que transar com um cara rico, e aí no final o cara não dá o dinheiro, ela é enterrada como uma qualquer. Boca de Ouro também, ele tira os dentes da boca para botar ouro e roubam a dentadura dele. Enfim, é um pobre que está tentando, nem que seja no último momento, aparecer no mundo, ser alguém no mundo. Isso me interessava muito naquele momento que eu estava pesquisando no Rio de Janeiro, né? E que eu fui parar na Alemanha. Quando eu comecei a ensinar, eu descobri que é caro. Na Alemanha também é caro. Então eu resolvi começar devagar. Aí eu peguei a valsa número 5, que é uma valsa, que é um texto, que é um monólogo. Que é um monólogo com uma atriz só. Entendeu? Então foi isso. Eu peguei o monólogo e trouxe para minhas questões. Lembra de Alice? Eu praticamente fusionei Alice com Sônia, né? E peguei uma atriz, conheci uma atriz brasileira na época, Sidneide, e a gente trabalhou a peça a partir das informações que eu alimentei o debate com ela. Tinha muita coisa na cabeça e tinha também o Bacon, o Francis Bacon, que é um pintor que eu amo, né? E que tem um tríptico que é a cara da Alice morrendo no piano. Falei, ó, é isso aí, vamos trabalhar. Então foi isso, o texto estava dado, eu comecei a refazer o texto a partir dessas perspectivas. Eu não mudei o texto de Nelson Rodrigues, eu simplesmente cortei coisas e mudei de lugar algumas coisas. E encenei a peça primeiramente em português, consegui um dinheiro do bairro que eu morava. Depois eu consegui traduzir o texto e aí fiz novamente em alemão, com uma atriz chamada Carla Bessa, que mora em Berlim, brasileira também, mas que fala alemão muito bem. E depois eu fiz uma outra encenação com ela de uma outra peça que aí era uma produção dela. Na verdade, não foram muitas coisas que eu fiz em relação ao teatro em Berlim, porque tinha essa limitação de dinheiro. Eu sempre procurei trabalhar com coisas com poucos atores. Entendeu? Na cenografia ou encenação, sempre com poucos atores. Mas foi essa experiência fundamental, foi a valsa. Foi a que mais me aproxima do meu trabalho e que eu consegui realmente fazer o que eu queria. E essa pergunta é muito difícil. Graduação, porque graduação e artista, eu acho que são duas coisas que podem estar juntas ou podem não estar juntas. Você não precisa ter graduação para ser artista. Né? Isso eu descobri depois, né? Não precisa. A arte é uma coisa que independe da universidade. Mas eu acho importante ter graduação enquanto pessoa negra. Isso é maravilhoso. Porque eu acho que a gente precisa saber dominar essas ferramentas. Entendeu? Precisa conhecer esse mundo aí. Então não dá para dizer que não é importante. É importante. Mas enquanto artista, eu acho que não é fundamental se você tem uma pesquisa. Que, por exemplo, vou dar o meu exemplo de Alice. Na verdade, eu estou falando de uma coisa só há mais de 40 anos. Ele não dependeu da EBA para isso. Não. Pelo contrário, a EBA foi um espaço de tensão no início, né?
porque eu brigava muito e não sabia muito. Então então assim, são currículos que repetem o tempo todo, entendeu? E quando você vem de uma experiência como eu e muitas pessoas, porque eu sou, na verdade, parte de uma grande comunidade, você quer trazer a sua experiência também, quer trazer coisas que são importantes, que você considera importantes e que realmente são importantes. E que a universidade, às vezes, não valoriza, deixa passar. Cara, eu vi isso no curso que eu dei lá de escultura cênica, que eu tive que mudar, eu mudei o curso e eles falaram, quando foi pesquisar, cada um foi pesquisar seu bairro e trazer questões, virou um espaço político, porque você estava falando de coisas que para você, no seu bairro, são muito importantes, são muito sérias. E como eu posso fazer para modificar essa vida aqui? Eu acho que essa oportunidade na universidade, ela é negada. Numa escola de belas artes como a nossa, como escola das áreas humanas, isso deve ser o primeiro ponto. Entendeu? O aluno está trazendo coisas que são fundamentais, que a gente saiba, discuta e pense junto. Porque isso é a vida real. Não é Van Gogh, não é Rembrandt, não é visitar um museu, não sei das quantas, na Holanda. Eu fui nesses museus todos, foi maravilhoso. Mas e daí? Eu continuo professora Alice. Entendeu? Tá, então, minha posição atual é a seguinte. Eu sou uma pessoa que não tenho pressa, entendeu? E que também não tenho interesse em me deixar subornar pelas lógicas do capitalismo, pelas lógicas que dizem que tem que fazer logo para poder botar na mídia e coisa e tal. Minha história inteira nunca foi midiática, minha história inteira nunca foi. Agora que eu tenho o Instagram, coloquei lá um negócio para o pessoal ver o que eu falo, porque eu não entendia muito bem o que estava falando, negócio de morador de rua. Aí eu botei o Instagram, olha, é isso aí que eu estou fazendo. Aí eles veem lá as fotos e têm uma ideia do que está acontecendo. Mas eu nunca fui uma pessoa que foi interessada em trabalhar na Globo, enfim, ou estar ou em vender, enfim, essas coisas que o mercado te propõe, mas te propõe não de uma forma isenta. Você tem que se vender para poder vender, entendeu? Então sempre foi assim. O que eu estou fazendo atualmente é aprofundando a pesquisa sobre nomadismo negro urbano na perspectiva decolonial e antirracista, entendeu? Essa perspectiva ela tem a ver com a ancestralidade, como eu falei anteriormente, porque eu acho importante, como eu falei anteriormente na história do repetir, é importante, como a Beatriz Nascimento falava, trazer a nossa própria história. Nossa história das pessoas negras e indígenas não foi contada ainda, tem muita coisa para falar, muita coisa para pensar. E se trazer essas coisas é um trazer que demanda pesquisa, demanda tempo, demanda muita coisa. Então, o que eu estou fazendo atualmente é isso, pesquisando muito e tentando trazer esse material para o mundo. O que eu faço segue dois caminhos. O caminho da produção, como foi essa exposição agora, que é um caminho mais lento, que depende de dinheiro, eu não tenho grana, entendeu? Eu tenho vontade, eu tenho projetos, mas não tenho muita coisa. E o caminho, por exemplo, no Desilha, que eu posso dialogar com mais pessoas, ou talvez na sala de aula, um dia eu passar para o professor em alguma universidade, dialogar com os alunos, trazer para a sala de aula esses debates que eu acho importante e rever a nossa história. Por exemplo, o nomadismo, que é uma questão central no meu trabalho desde a época da graduação, o menino que entra pelo buraco. O nomadismo é uma questão que tem muito a ver com uma discussão que tensiona o sedentarismo, que dentro do momento que eu estou vivendo agora, da leitura que eu estou fazendo agora, o Ferdinand chama de habitat colonial. O habitat colonial é o que a gente vive aqui, a gente reproduz no espaço ancestral indígena, né? Uma cidade que não é nossa, uma cidade que foi introduzida pelo colonizador. E a gente não tem... Isso é uma violência ecológica muito forte. Então, como pensar o nomadismo nesse processo, nessa ordem que foi imposta pelo colonizador? O nomadismo existia aqui, segundo Krenak, por exemplo, de algumas etnias indígenas. Por exemplo, a etnia dele, a etnia Krenak,
era seminômade, vivia pelo continente. O grupo que eu pesquiso na África era seminômade também, que é o grupo dos Imbangalas, que foi que criou a ideia de quilombo. O quilombo na África era nômade. Pouco se fala sobre isso. E o nomadismo tem a ver, como o Krenak fala, tem a ver com cuidar da terra, porque a terra cansa, a terra se cansa. Então você não pode ficar grudado num lugar só, cansando a terra. A terra, eles saem dali, a terra cansou, que eles conversam com a terra, né, coisa que a gente não faz mais, e a terra está cansada, eles vão para outro lugar, e a terra se restaura. Então o nomadismo tem a ver com ecologia também. Então o que eu estou pesquisando hoje em dia é até que ponto esse nomadismo que está nas ruas não tem a ver com um pensamento ancestral africano de diálogo com a própria terra. O que eu estou fazendo hoje em dia é isso. Bom, obrigada. Nada.